Bom dia, pessoas. Então, como eu tinha dito para vocês, vamos resolver os 3 exercícios que foram junto com o gabarito da lista da aula 10. Esse primeiro, o que você precisava pensar? Ele te pergunta qual a massa de uma caixa de água cheia de água. Aí você precisa lembrar que uma caixa de água cheia de água tem duas coisas ali que contribuem para a massa dela. A massa da caixa, da parte plástica dela, e a massa de água que está dentro dessa caixa. O exercício já te dá qual é a massa da parte plástica, da estrutura da caixa, que são aqui os 18 quilos. O que fica para você, então, é descobrir qual a massa de água que tem dentro dessa caixa. De onde você pode tirar a massa de água que tem dentro dessa caixa? Ele te diz que essa é uma caixa que cabe 1 metro cúbico de água. Portanto, quando ela está cheia, ela tem 1 metro cúbico de água, e o que você precisa fazer é descobrir quanto pesa esse 1 metro cúbico de água. Como a gente vai saber quanto pesa 1 metro cúbico de água? O exercício, ele disse, quando a gente vê na tabela, que a densidade da água é 1 grama por ml. O que isso significa? Que cada 1 ml de água tem um volume, ou melhor, tem uma massa igual a 1 grama. Ok, mas o volume de água que ele te deu está em metro cúbico. Para você conseguir transformar de metro cúbico para ml, para poder usar uma regra de 3 usando a densidade, como a gente vai fazer essa conversão? Antes de tudo, é importante você lembrar que 1 ml é exatamente igual a 1 centímetro cúbico. Porque acho mais fácil fazer essa conversão quando você trabalha com centímetro cúbico e não com ml. Então a gente vai guardar essa relação aqui, 1 ml é igual a centímetro cúbico no coração. E agora o nosso desafio é transformar 1 metro cúbico de água em ml para conseguir descobrir a massa através dessa regra de 3 usando a proporção dada pela densidade. Eu tinha dito para vocês que eu ia tentar dar uma explicação um pouco melhor de como converter metro cúbico para centímetro cúbico. Tenho aqui uma imagem. Aqui você pode ver, tem uma barra, uma linha, e eu decidi que essa linha mede 1 metro. É uma linha que tem 1 metro de tamanho. E a gente sabe que se a gente dividir essa linha de 1 metro em 100 pedacinhos iguais, aí a gente vai ter que considerar a imagem meramente ilustrativa aqui, porque eu não tenho 100 pedacinhos, a gente sabe que cada um desses pedacinhos teria o tamanho de 1 centímetro. Ok? Agora vamos pensar nisso tridimensionalmente, pensando em volume. O que seria 1 metro cúbico? 1 metro cúbico seria uma caixa, um cubo, na verdade, com 1 metro de lado. Ou seja, eu peguei essa linha de 1 metro e construí um cubo com ela. Agora, para eu saber, dentro desse 1 metro cúbico, quantos centímetros cúbicos tem? Tem uma imagem aqui do lado, mais uma vez com a escala completamente arbitrária, que tem um cubo com 1 centímetro de lado. Ou seja, aqui tem exatamente o volume de 1 centímetro cúbico, aqui tem o volume de 1 metro cúbico. E a gente vai tentar, de alguma maneira, dividir esse cubo, que tem 1 metro de lado, até que ele se transforme em cubos de 1 centímetro de lado. E a gente vai contando quantas vezes foi necessário dividir para isso. Fica fácil porque já está com a escala aqui, então vamos aos poucos. Se eu dividir horizontalmente, fazendo várias fatias horizontais desse cubo, e dividir em todas as 100 divisões de centímetro que tem aqui, eu vou ficar com uma coisa parecida com essa aqui. Onde você pode ver que eu fiz 100 pedacinhos diferentes, eu fiz 100 fatias daquele cubo, e percebe que dividindo em 100 aquele metro cúbico, eu ainda não consegui chegar em 1 centímetro cúbico. Eu ainda não tenho aqui vários cubinhos de 1 centímetro de lado. Então dividir 100 vezes não adiantou. Vamos dividir mais 100 vezes agora. Agora aqui, ó, na vertical. Cortando mais 100 vezes na vertical, seguindo a linha do 1 centímetro de novo, agora eu já dividi em 100 vezes 2 vezes, e percebe que eu ainda não consegui cubinhos de 1 centímetro de lado. Se você olha aqui pelo lado, a gente percebe que tem fatias, digamos, quase batatas fritas.
Vou dividir por 100 mais uma vez, dessa vez agora na profundidade. Nesse lado aqui, eu vou fazer fatias de 100 nesse sentido, para finalmente chegar em um cubo dividido em vários pedacinhos de 1 centímetro cúbico. Então, por que isso foi importante? Percebe que a gente estava querendo ver quantos centímetros cúbicos cabiam dentro daquele metro cúbico. E para conseguir chegar em 1 centímetro cúbico, eu tive que dividir aquele metro cúbico em 100 vezes 3 vezes. Tudo bem? Então, olha aqui a anotação. 1 metro cúbico, então, eu sei que ele tem 100 vezes 100 vezes 100 centímetros cúbicos, certo? Porque eu tive que fazer 3 divisões de 100 para chegar em 1 centímetro cúbico. Portanto, 1 metro cúbico tem, fazendo a conta de 100 vezes 100 vezes 100, ficou com 10 a sexta centímetro cúbico. Por isso eu tinha dito para vocês que quando a gente parte dessa primeira relação aqui, de 1 metro é igual a 100 centímetros, o que a gente pode fazer para chegar na proporção em metros cúbicos para centímetro cúbico é simplesmente elevar essa proporção à terceira. Porque percebe que daria o mesmo do que eu fazendo esse desenho e dividindo ele em várias vezes. Como eu sabia que estava dividido em 100 pedacinhos, e que o metro eu fui e transformei ele em 3 dimensões, eu coloquei 3 metros se encontrando para formar o cubo, aqui eu vou ter que usar 3 divisões de 100 para encontrar o cubo também. Então, matematicamente, sem precisar fazer o desenho, o que você faria para chegar nessa conclusão? Partindo de 1 metro tem 100 centímetros, a gente eleva 1 metro ao cubo, ele vai ser igual a 100 centímetros ao cubo. Como eu resolvo isso? Tem uma potência do lado de fora de um parênteses com dois números dentro, digamos assim, ou com um número e uma unidade de medida. 1 ao cubo fica 1 mesmo. Opa. 1 ao cubo fica 1 mesmo. Metro ao cubo fica com metro cúbico. O 100, eu vou ter que elevar ele à terceira. Então, eu vou ter aqui 100 elevado à terceira centímetro cúbico. O 100 elevado à terceira, vou copiar de novo, 1 metro cúbico. Cem elevado à terceira, a gente pode lembrar que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ao cubo. Tudo bem? O cubo por conta da conta, quadrado porque 100 é 10 vezes 10, logo é 10 ao quadrado. Aqui de novo eu tenho um parênteses, uma potência do lado de fora. Usando propriedades de potência, eu vou multiplicar o 2 pelo 3 do expoente e a gente chega à mesma conclusão, que 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos. Assim, voltando para o exercício. Se a caixa tem 1 metro cúbico de água, e agora a gente já viu que 1 metro cúbico equivale a 10 a sexta centímetro cúbico, e a gente tinha guardado essa relação aqui no coração, de que 1 ml tem 1 centímetro cúbico, logo, a caixa cheia com 1 metro cúbico de água, ela tem 10 a sexta ml de água. 10 a sexta ml de água teria que massa. Se eu sei que, conforme está aqui em cima, cada 1 ml de água tem 1 grama que eu tirei da densidade. Isso dá, então, 10 a sexta grama. Então, o que é 10 a sexta grama? É a massa exclusivamente de água dentro dessa caixa de água. Para a gente fazer uma conta que faça mais sentido e apresentar um resultado melhor, 10 a sexta grama é muito número, e a massa da caixa sozinha foi dada para a gente em quilo. Então, a gente vai converter esse 10 a sexta grama para quilo. Como fazer isso? A gente só precisa lembrar da proporção que existe entre quilo e grama. Cada 1 quilograma tem exatamente 10 a terceira gramas. Sem se esquecer que a gente sabe disso, porque o K representa 1000. E toda vez que tem um K em alguma coisa, são 1000 dessa coisa, nesse caso são grama.
Então, quantos quilos teria Y numa massa de 10 a sexta gramas? A gente chega com isso em 10 a terceira quilograma, que é o mesmo que 1000 quilogramas. Portanto, essa caixa cheia, ela tem 1000 quilos só de água. E para a gente ter a resposta final agora, a gente vai ter que ter a massa da caixa toda. Ou seja, tanto a massa de água, que são os 1000 quilos, quanto a massa da caixa vazia, a massa da parte plástica da caixa, que tem 18 quilos. E isso dá 1018 quilos. Próximo exercício. Esse aqui, ele te pergunta o seguinte. Se eu pegasse uma esfera de madeira e mergulhasse ela completamente na água, quanto eu veria a água subindo por ter feito isso? Eu fiz aqui um desenho para essa história talvez ficar um pouco mais clara. Tem a bola de madeira e uma proveta de 20 ml, ou seja, de 20 litros, ou seja, ela contém no máximo 20 litros, mas no caso ela está com 10, então ela está exatamente na metade. O que vai acontecer se eu pegar essa bola e colocar ela aqui dentro e forçar ela a ficar submersa? Percebe que necessariamente o nível de água vai aumentar. Por quê? Porque agora o volume que está marcando nessa proveta não é mais o volume de água, mas sim o volume daquela quantidade de água que já estava ali dentro, mais o volume ocupado pela esfera que você colocou. Então, quanto vai subir o nível da água dentro dessa proveta depende do quê? Só do volume da esfera que você colocou. Porque ela vai subir exatamente o volume da esfera. Então, o nosso grande desafio se torna descobrir o volume da esfera. Como a gente pode descobrir o volume da esfera? Ele te disse que ela pesa 4,9 kg. E a gente tem que descobrir o volume, portanto a gente vai usar a densidade. Olhando aqui na tabela, a densidade desse tipo de madeira, do MPF, é 0,7 grama por ml. Então vamos anotar isso aqui. O que significa que cada 1 ml dessa madeira tem um volume, tem uma massa igual a 0,7 gramas. Eu sei que essa peça que ele está usando pesa 4,9 kg. Não dá para fazer a regra de 3 direto, porque a massa aqui está em gramas, a daqui está em quilograma, então eu vou converter. A conversão de quilo para grama é uma conversão que eu vou começar a fazer rápido agora, porque é sempre uma questão de trocar o casinho por um 10 à terceira, porque ele significa o 1000. Então, a pergunta é, sabendo que o ml tem 0,7 gramas, qual o volume ocupado por uma esfera que pesa 4,9, tinha o K, tira o K, vezes 10 à terceira gramas. Isso dá 7 vezes 10 à terceira ml. Daqui, para a gente chegar na resposta final, eu já sei que a esfera tem, então, 7 vezes 10 à terceira ml. Eu posso converter esse volume da esfera para litros, já que a proveta tem marcações em litros, e aqui dentro já tinha 10 litros de água. As unidades de volume estão todas em litro, então a gente vai passar tudo para litro também. Como converter ml para litro? Você só precisa se lembrar que 1 litro tem 1000 ml. E é fácil lembrar disso porque esse Mzinho na frente do L, ele significa exatamente que você pegou o litro e dividiu ele em 1000 pedaços iguais. Então o que eu estou falando é que eu tenho 7 vezes 10 à terceira divisões por 1000 de litro. Ou seja, eu tenho 7000 pedaços pequenos de litro. Isso fica exatamente 7 litros. Se você quiser pensar em dividir por 1000 para transformar em litros, é exatamente isso que é necessário fazer aqui. Então a esfera tem exatamente 7 ml. Portanto, se aqui dentro da proveta estava marcando 10 ml antes de eu colocar a esfera, e eu vou colocar uma esfera de 7 litros, que volume ela vai marcar depois? Eu estou fazendo perguntas para um vídeo. Ela vai marcar
os 10 litros que ela tinha, mais os 7 litros da esfera que você colocou, que dá 17 litros.